Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento do governo dos Estados Unidos que propõe uma verdadeira virada de chave na forma como o país encara a alimentação. Para começar, saca só essa frase do próprio documento. Ela já dá o tom da conversa, né? A ideia aqui não é que as recomendações antigas estavam só um pouquinho erradas, não. A mensagem é que elas estavam, fundamentalmente equivocadas. Então, como é que essa tal redefinição funciona na prática? A primeira parte do documento detalha exatamente isso, apresentando uma mudança na política de nutrição que, segundo eles, já estava mais do que na hora de acontecer. Daqui o documento em questão. É um informativo da Casa Branca que lança novas diretrizes de alimentação. Mas olha, a promessa não é de um simples ajuste. A proposta é ser a maior mudança na política de nutrição do país em décadas. E por que uma mudança tão drástica? Bom, a justificativa que o documento dá é que as diretrizes antigas estavam mais de olho nos interesses da indústria de alimentos do que na ciência e no que realmente faz bem para a saúde das pessoas. Pesado, né? Mas claro, para justificar uma virada de mesa dessas, é preciso ter um problemão por trás, certo? É exatamente isso que a próxima parte do documento faz. Ele pinta um cenário bem preocupante da crise de saúde que, segundo o texto, está tomando conta do país. A lógica é a seguinte: as doenças crônicas, muitas delas ligadas ao que se come, estão virando uma bola de neve, tanto para a saúde quanto para o bolso, que o país simplesmente não aguenta mais carregar. E os números que eles apresentam para mostrar a escala do problema são impressionantes. Primeiro, os Estados Unidos, segundo o documento, gastam 2,5 vezes a mais com saúde por pessoa do que outras nações desenvolvidas. É um número que faz a gente parar para pensar, né? E o impacto vai além do sistema de saúde. O documento chega a tocar num ponto de segurança nacional. Diz que 77% dos jovens em idade para servir no exército são considerados inaptos. E a principal causa? Problemas de saúde ligados à alimentação. E essa crise, segundo o que está escrito ali, começa bem cedo. A taxa de obesidade infantil por lá seria quase 5 vezes maior do que a de alguns outros países desenvolvidos. É um dado bem alarmante. Para fechar essa parte dos números, um dado que é, devastador. O documento afirma que 90% de tudo que se gasta com saúde no EUA vai para o tratamento de doenças crônicas. Doenças que, em grande parte, poderiam ser evitadas com uma alimentação melhor. No fim das contas, o argumento é tanto sobre saúde quanto sobre dinheiro. Ok, depois de pentar esse cenário todo, o documento obviamente apresenta a solução. A próxima seção detalha as novas diretrizes de alimentação que seriam a resposta do governo para essa crise toda. Mas antes da gente ver os detalhes, é super importante entender uma coisa. Isso aqui não é só uma sugestãozinha, um panfleto. Essas diretrizes definem o que vai ser servido nas escolas, nos quartéis, em vários programas do governo. Ou seja, elas impactam o prato de milhões de pessoas todos os dias. E qual é a filosofia por trás disso tudo? É bem simples, na verdade. Focar em comida de verdade, sabe? Comida integral e ter flexibilidade. A proposta é ter um guia que as pessoas possam adaptar para o seu dia a dia, para o seu gosto, para a sua cultura e, claro, para o seu orçamento. Beleza? Então vamos para o que interessa de verdade. Quais são as novas regras do jogo? A próxima parte do documento explica os 5 princípios que são o coração dessa nova abordagem. Então, são esses aqui os 5 pilares. Alguns deles podem até soar familiares, mas a grande mudança está nos detalhes. Basicamente, é dar mais importância para a proteína, declarar guerra aos ultraprocessados e açúcares, acabar com aquela neura com gordura saudável e ter um olhar mais esperto para os grãos. Vamos ver cada um deles com calma. O primeiro ponto já muda o jogo. A proteína, tanto faz se é animal ou vegetal, deixa de ser só um acompanhamento. A ideia é que ela vire a estrela do prato, sabe? O foco principal de toda a refeição. Agora, uma coisa que é bem nova mesmo. Pela primeira vez, o documento aponta o dedo e nomeia os vilões, os alimentos ultraprocessados. A gente está falando de refrigerante, comida pronta congelada, salgadinho, basicamente tudo aquilo que vem num pacote com uma lista de ingredientes que a gente nem reconhece. Com açúcar adicionado, a conversa é bem direta, principalmente quando se fala de crianças. O texto é categórico. Para os pequenos, não existe quantidade segura ou recomendada de açúcar adicionado. Simplesmente não tem lugar numa dieta saudável. Fim de papo. Aqui a gente vê uma outra grande virada. Aquela história de ter medo de gordura acabou. A nova orientação é abraçar as gorduras que vêm de fontes naturais. Pense em aves, ovos, nozes, abacates e laticínios integrais. E por último, o documento separa bem as coisas quando o assunto é grão.
A recomendação é priorizar os grãos integrais, aqueles ricos em fibras, tipo aveia e arroz integral, e ao mesmo tempo cortar para valer os carboidratos refinados, como o pão branco e biscoitos. Mas não é só sobre o que botar no prato, não. Para fechar, o documento propõe uma mudança de filosofia. A discussão vai além da comida e entra na própria ideia do que deveria ser a política de saúde pública. E é aqui que o documento entra numa questão mais política, fazendo uma comparação com o governo anterior. Segundo o texto, o foco antes era na equidade em saúde, que é basicamente garantir que todo mundo tivesse um acesso justo à saúde. Agora, a proposta deles é mudar o foco para resultados de saúde. Ou seja, o objetivo principal passa a ser fazer com que a população inteira fique comprovadamente mais saudável. No final das contas, o documento termina com um chamado que é quase uma convocação para uma revolução. Ele rejeita um sistema onde, na visão deles, os interesses das grandes empresas acabam ditando a política de saúde. E o que ele pede é uma nova conversa, um debate nacional sobre por que se come o que se come. Isso tudo nos deixa com uma baita pergunta no ar, né? O documento propõe, na prática, que se reinvente a relação das pessoas com a comida. Mas se esse debate nacional realmente pegar fogo, o que de fato poderia mudar no prato, na saúde e na cultura de alimentação do país todo? A resposta para essa pergunta pode literalmente definir o futuro da saúde de uma nação inteira.